A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esta é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Esse que vos fala é o professor Nantes. E hoje nós vamos trilhar mais uma lição desse trimestre, que é a lição de número 6, que traz como título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Uma lição sugestiva, e é interessante que a verdadeira igreja, a Igreja de Cristo, de fato, ela não pode conviver com a mentira. Tanto é que na lição número 9 do trimestre passado, nós estudamos que Jesus, que é o dono da igreja, é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade em pessoa, a sua igreja não pode, de fato, viver na mentira ou aceitar a mentira. E como nós dissemos, a lição número 9 do trimestre passado, que falou sobre Jesus sendo a verdade, nos reporta hoje a lição número 6, que diz que a igreja, que é a noiva de Cristo, não pode ser conivente com a mentira. E o fato que o comentarista traz para retratar, para discutir sobre esta questão, é o fato bastante conhecido que está registrado em Atos dos Apóstolos, que trata sobre Ananias e Safira. O caso deles terem vendido a casa, o imóvel, do casal, e ter levado o valor parcial para colocar aos pés dos apóstolos. Então nós vamos conversar sobre isto nesta aula para fundamentar essa questão de que a igreja e o próprio Cristo não aceita a mentira. Aliás, a mentira é prejudicial ao próprio mentiroso, não é? Embora momentaneamente pode-se ter a impressão que ele está tendo alguma vantagem, mas com certeza isto não perdura, principalmente no caso do mundo espiritual, principalmente dentro da igreja, não é? E o comentarista, na introdução, já fala sobre isso, né? Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. E eles combinaram, então, entre eles, as duas pessoas que compunham esse casal, para fazerem algo que não era a verdade. Por isso, o próprio comentarista fala que eles estavam a serviço do diabo, que é nada mais, nada menos que o pai da mentira. Então, nessa lição, nós aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Repito, os personagens que retratam esta realidade é Ananias e Safira, que eram membros da igreja dirigida na época por Pedro, não é? Aparentemente, eles eram crentes, criam em Jesus, criam nas doutrinas da igreja, nas doutrinas dos apóstolos. Mas nós vamos ver que as atitudes são finalizadas pelas intenções. Este Jesus, que é o dono da igreja, ele conhece as pessoas no seu íntimo. Portanto, não precisa se concretizar o fato para ele conhecer a pessoa. Ele conhece as intenções.
ele conhece o coração. Então ele tem já uma noção de tudo que está acontecendo com a pessoa. Quando se concretiza a atitude, ele já sabia que isso iria acontecer, porque ele conhece o coração. O ponto 1 fala que o diabo é o pai da mentira. Pois bem, no meio do primeiro tópico aí desse tema, que é o diabo, o pai da mentira, diz que esse casal foi motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. De certa forma, nós podemos fazer uma analogia e ver que isso não é novidade, não é? Já começou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, um casal também foi iludido pela lucratividade. Não é uma lucratividade econômica, como é o caso aqui, ou financeira, mas era uma lucratividade que a serpente ofereceu, que eles iam ser parecidos com Deus, não é? Ter o conhecimento do bem e do mal. Então, impulsionados pela cobiça, Adão e Eva pecou e perdeu, inclusive, esse casal perdeu o direito de permanecer no paraíso. E no caso de Ananias e Safira, também tiveram uma consequência muito grave. Perderam, inclusive, o direito de continuar vivendo, como nós vamos ver. Jesus já havia afirmado, quando ele esteve na terra, que o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem pratica a mentira como se fosse até um casamento, tem como sogro o próprio diabo. Veja só que grave que é, não é? Se a pessoa caminha com a mentira, ao fato de ela ter impregnada na sua vida o hábito, a prática da mentira, ela obviamente está com o pai dela, que é o diabo. O subtópico 2 fala que a mentira é como um ardil maligno. Satanás não obrigou, veja bem, olha o detalhe, Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Portanto, Ananias não poderia dizer a culpa é do diabo, porque essa é a função do diabo mesmo. Ele vive da mentira, ele é uma mentira, ele é a própria mentira encarnada. Então, ele simplesmente joga, como fez com Eva, joga a rede e cai quem quer, não é? E no caso de Ananias e Safira, eles mesmos ficaram culpados desta mentira que aplicaram com relação à igreja de Jerusalém. Tanto é que em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo, porque se der lugar, obviamente que ele vai implantar ou vai plantar só coisas que não prestam. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa. Ananias e Safira eram membros daquela igreja, frequentavam aquela igreja, tinham ali o privilégio de ouvir as doutrinas cristãs diretamente dos apóstolos. Então, eles não poderiam alegar inocência. É possível que o casal tenha flertado, ou seja, tenha enamorado, né? Flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, né? Que é ter fama ou ter dinheiro, isso não é pecado em si só, mas quando buscados com a intenção errada, se tornam pecado. Muito antigamente, você que é da minha era, você vai lembrar de uma propaganda que passava na televisão com o ex-jogador Gerson, que ele dizia: leve vantagem em tudo, certo? Não está certo. Não está certo levar vantagem em tudo. Ele fazia, inclusive, essa propaganda de um cigarro chamado Vila Rica, não é? E virou um termo popular
para estimular, buscar vantagens pessoais, por vezes antiética. Então não se deve ter essa meta de vida, leve vantagem em tudo. Pois bem, só contextualizando então, se nós voltarmos em Atos 2, 44 e 45, nós vamos ver que lá houve um acordo comum da igreja, sob a liderança dos apóstolos, que diz o seguinte: e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Aquele povo tinha tudo em comum, aquela igreja. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Em primeiro lugar, quero dizer que isso não se trata de um comunismo, né? Muito pelo contrário. As pessoas não eram obrigadas a entregar nada. Foi um acordo, foi uma doutrina que eles achavam que para aquele momento era necessário, mas ninguém era obrigado. Tanto é que Pedro fala isso para Ananias. Você não precisava vender nada, você não precisava se dispor dos teus bens, e se você o fez, também não precisava entregar tudo. Porém, eles entregaram uma parte, a metade provavelmente, e ficaram com a outra metade. Qual o mal nisso? O mal é que eles disseram que estavam doando todos os bens, tudo, ou melhor, todo o recurso que eles ganharam sobre a venda daquele bem. Eles banalizaram a doutrina aplicada pela igreja. E nós vamos ver também que isto não é um hábito só de Ananias. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel conquistou a Terra Prometida, nós tivemos também algumas questões, principalmente a história bem conhecida de Acã, não é? Que Deus falou assim: olha, vocês vão entrar na cidade, mas dos despojos vocês não vão pegar. Pois bem, Acã colocou a mão e pegou, e ele pagou isso com a vida. E naquela mesma empreitada, ou seja, para conquistar aquela cidade, novamente Deus dá ordem a Josué e fala: agora você pode ir e pode pegar os despojos. Olha só, a questão não era os despojos, porque ia chegar o momento que Deus ia autorizar. A questão era a ganância, e com isso Acã perdeu a vida antes de ter o privilégio de ter as mesmas coisas em suas mãos, porém desta feita com a autorização de Deus. Mas vamos prosseguir. No subtópico 3 diz que não superestime o inimigo. Não superestime, de estimar, não superestime. Porém também não subestime o inimigo das nossas almas. Ele é a própria mentira e ele vive desde sempre, desde quando ele foi criado por Deus, ainda quanto um querubim, mas foi lançado, não é? E desde que ele se tornou Lúcifer da terra, caído, anjo caído, ele então tem praticado a mentira e tem levado muito a praticá-la, não é? E nesse subtópico 3 diz o seguinte: que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Efésios 6:11. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, ou seja, método, aquilo que nós chamamos de método. Então, o método do diabo é esse. Ele tem métodos, e métodos aprimorados, métodos eficazes que ele usa para conquistar as pessoas a fazer aquilo que ele quer. E uma palavra-chave nesse texto do comentarista é a última palavra que está no subtópico 3. A palavra-chave é vigiemos. Vigiemos. Com esta questão que estamos tratando hoje, tem que orar? Tem que orar. Tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Tem que meditar? Tem que meditar. Mas a palavra-chave é vigiar. Vigiar para não cair em tentação. O tópico 2 fala o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Você escolhe mentir ou não, não é? Um fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11,
Tanto Ananias quanto a sua mulher, Safira, agiram livremente. Eles agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade, como nós já falamos. Eles acordaram entre os dois, vamos escolher mentir para ficar com parte do recurso da venda. Então é uma escolha. Ninguém é obrigado a mentir. É certo que tem momentos que a mentira aparentemente vai te ajudar a livrar-se de um problema. Mas como eu disse, aparentemente, as consequências virão. Pode ter certeza disso. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Ninguém obrigou. É uma decisão dele. Ele decidiu, achou que isso ia dar bom para ele, mas deu ruim, não é? Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Todos nós somos dotados de uma moral. E esta moral, ela está conosco. Você já ouviu falar alguém, aquela pessoa não tem moral, aquela pessoa mente. É uma das questões da moral. Então, é muito difícil essa relação. Tem que ter realmente um senso cristão para evitar esta imoralidade, que é a mentira e tantas outras, não é? O subtópico 2 fala sobre atraídos pela mentira. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto, Ananias e Safira, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido. Veja bem, a determinação era o seguinte: quem vendesse os seus bens depositavam nos pés dos sacerdotes, ou melhor, dos apóstolos, e os apóstolos então faziam a divisão. Então, como eles supostamente tinham vendido tudo, né, eles receberiam também. Os apóstolos iam falar, eles também têm que ter o lugar de morar, não é? Só que eles estavam com dinheiro, então eles iam ter uma vantagem. Leve vantagem em tudo, certo? Errado. Pois bem, tem um ditado popular, inclusive, que diz que a mentira tem pernas curtas. É um ditado popular, tá bom? Mas não deixa de ter uma certa verdade, não é verdade? O preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes suas próprias vidas. Eles morreram dentro da igreja, dentro do templo. Antes de se praticar qualquer ação da natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. E esse comentário do subtópico 3 também termina com a palavra-chave: vigiemos. Tópico 3, a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Subtópico 1, Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Lucas, obviamente, o autor, né, de Atos dos Apóstolos, ele traz esta informação que aquele fato causou temor aos que eram da igreja. Esse temor, não queremos aqui dizer que fosse um medo, embora, obviamente, que com a morte, né, repentina dos dois, traz um medinho, não é verdade? Mas o foco desse temor aqui é temor de respeito, de obediência. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, tinha causado danos irreparáveis. No caso aqui, o ruim para Ananias e Safira foi que, para que a igreja tivesse noção da causa desse problema, eles foram o instrumento, um instrumento que provocou toda esta questão.
No subtópico 2, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Isto mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. Então, dentre tantas coisas, uma igreja que não permite a mentira, ela é uma igreja forte e Deus opera nela e através dela. Por outro lado, uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. O comentarista conclui essa lição dizendo: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. É possível mentir e ter uma justificativa plausível. É possível. Mas, infelizmente, ou felizmente, a mentira não está na doutrina da igreja santa e irrepreensível que vai morar no céu. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma aula produtiva. E até uma próxima edição.